Vasco já está em Foz do Iguaçu e amanhã faz último jogo treino antes da volta ao Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Você vai saber que pontos positivos e negativos a comissão técnica avaliou depois do jogo de ontem contra o Atlético Goianiense, Vitória Cruzmaltina. Vamos ouvir uma joia da base, um jogador que vem encantando os olhos e que pode em breve estar no time profissional. Além dos assuntos reforços, dispensas e também a ida do presidente do clube à Europa para buscar parceiros para o projeto de revitalização de São Januário. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um abraço gigante, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. O Vasco já está em Foz do Iguaçu, aonde foi recebido com muito carinho, você vê aí nas fotos, por muitos torcedores. O Vasco é popular em todo o país, há vascaínos por todo o mundo, somos grandes demais. A torcida do Vasco em Foz do Iguaçu recebeu a equipe mesmo quase de madrugada, depois da vitória sobre o Atlético Goianiense por 1-0 ontem em São Januário. Um frio danado, cerca de 2 graus, inclusive a expectativa é que esse seja também o panorama para a hora do jogo de amanhã, quando o Vasco vai enfrentar às 8 horas da noite o Foz do Iguaçu, equipe que disputou o Campeonato Paranaense, caiu para a 2ª divisão e disputou a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, a Série D, no campo do ABC. O Vasco faz esse jogo e a partir de semana que vem usa o CT Pedro Basso, aonde a seleção da Coreia fez a sua preparação para o Mundial de 2014 aqui no Brasil. Do Flamenguinho, do Flamengo Esporte Clube, o clube da cidade, um dos clubes da cidade. O técnico Vanderlei Luxemburgo ontem deu uma coletiva bastante contundente, falando da relação do time, dos jogadores que não estão interessando mais, da ideia de privilegiar mais do que nunca o trabalho de base, além também das preocupações com relação à montagem da equipe. A gente vai trazer aqui mais ou menos uma ideia daquilo que foram pontos positivos e negativos na avaliação da comissão técnica, conversando com mais gente, mas principalmente depois da coletiva de ontem do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ponto 1. Richard vai ajudar bastante. É um jogador que deu equilíbrio, joga como primeiro volante, mas também sabe chegar na área. Como disse o Vanderlei, espeta na área, entra na área. Mas quando tem que bater, quando tem que jogar duro, joga como um bom primeiro volante. Uma outra questão que agradou demais, a questão física. O time do Vasco vem mostrando uma evolução física muito grande. O trabalho de Antônio Carlos Melo e de sua equipe tem agradado demais. Os jogadores não estão acabando o jogo mais extenuados e isso tem sido realmente um diferencial. A adaptação do time é um sistema diferente. O Vasco hoje não tem um centroavante e isso de alguma forma tem atrapalhado também. Mas os jogadores têm tentado se moldar, o Marrone entrando em diagonal, o Marquinho vindo por trás, o Marquinho jogando como centroavante, enfim, é uma adaptação a uma necessidade que o Vasco tem, é claro, precisa contratar um centroavante e isso a comissão técnica não abre mão, mas o grupo vem se adaptando e muito bem. E com essa adaptação do esquema, alguns jogadores cresceram demais, como o Marcos Júnior, que vem jogando mais pela esquerda, um pouco mais avançado, diferente de como jogou no Campeonato Carioca pelo Bangu, quase como um segundo volante, mas jogando bem ali pela esquerda, chegando. O Bismarck, inclusive ontem, depois do jogo, no vídeo que nós levamos à noite a você, elogiou demais a postura do Marcos Júnior. E o lado direito, que fica claro, é uma grande arma. Rossi e Pikachu andam se entrosando muito bem, jogando muito bem, por ali saiu o gol, as principais jogadas, já no jogo contra o Rio Branco, o primeiro gol também saiu depois de uma jogada do Rossi com o Pikachu, o Rossi foi no fundo e o Marcos Júnior fez o gol, enfim, é um lado direito que com certeza vai dar muitas alegrias ao torcedor. Mas há também algumas preocupações, por exemplo, o lado esquerdo, Danilo Barcelos não fez um bom jogo, Henrique o substituiu e também foi muito claudicante. A ausência da referência, do camisa 9, por mais que os jogadores estejam tentando, fazendo o máximo, se esforçando para chegar ali, para concluir, o Marquinhos chegou, o Marrone chegou, falta realmente um jogador para a posição. Precisa-se ter um jogador assim. Alguns jogadores que entraram muito mal no segundo tempo, casos do Bruno César, caso do Ian Sassi, caso do Andrei. É verdade que a parte física atrapalhou. Muitos jogadores sentiram a intensa intertemporada que o Vasco vem fazendo.
mas de qualquer maneira, muitos que também entraram no segundo tempo, como Valdívia, por exemplo, não sentiram a parte física, mas mostraram uma boa qualidade, mostraram uma boa disposição. Então esses jogadores, Bruno César, Ian Sassi, Andrei, o próprio Henrique, são jogadores que estão aí sendo monitorados, porque são jogadores que precisam melhorar. Está na hora, mais do que nunca, de dar um ganho. Vanderlei está de olho, tanto é que ontem, depois do jogo, na coletiva, ele deixou bem claro que a ideia é, para ficar com um jogador que não agrada, o melhor é usar a base. E isso ele fez. Foi com 3 jogadores da base agora, ou melhor 4, o goleiro Alexander, os 2 zagueiros Ulisses e Miranda e o atacante Thales Magno, que estava com problema de tornozelo, se recuperou, torceu o tornozelo contra o Rio Branco lá no Espírito Santo, enfim. Então, para usar esses jogadores é melhor. E aí ele colocou num bolo alguns jogadores que foram aparentemente já comunicados que não interessam em termos de trabalho no Vasco. Os centroavantes Ribamar e Vinícius Araújo, o lateral direito Cláudio Vinck. Jairinho não foi dispensado, não foi colocado à parte. É um jogador que está lesionado, está voltando, mas o próprio Jairinho sabe que não vai jogar. Dificilmente. Já teve as oportunidades, não foi bem. A gente sabe que o torcedor do Vasco ganhou um carinho muito grande pelo Jairinho, mas são jogadores que o técnico Vanderlei Luxemburgo não quer mais. O Vinícius Araújo é um jogador que o Vanderlei não tem gostado, o Ribamar era um jogador que a gente já vinha informando há muito tempo aqui, você há de se lembrar que seria um jogador que não seria aproveitado também, e o Cláudio Vinck, que já estava meio insatisfeito com a subida de produção do Cáceres e o bom momento do Iago Pikachu, perdeu completamente. Esses 4 jogadores ficam aí numa relação de outros que estão treinando à parte, mas já vão buscar clube para que possam sair e enxugar a folha salarial, para que aí sim, com esse dinheiro, o Vasco possa fazer uma engenharia melhor para contratar 1 ou 2 jogadores de um melhor porte. O mercado ainda está muito ruim, mas o assunto reforços a gente vai falar já já. Também algo bom nessa pré-temporada, no final dessa intertemporada, melhor dizendo, as presenças de Leandro Castan, de Breno e de Ramon. O Ramon ainda num estágio um pouquinho mais atrás, mas Breno e Castan voltam contra o Fluminense. É certo isso. Leandro Castan tem que cumprir o jogo contra o Grêmio, o Vasco não vai usar daquela prerrogativa junto ao tribunal, não vai gastar cartucho, o jogador vai cumprir e aí para o jogo do Fluminense ele fica à disposição, porque Oswaldo Henriques e Ricardo Graça têm jogado muito bem e Breno e Leandro Castan vão ter que capinar muito para chegar na posição e poder jogar. Amanhã, 8 da noite, Vasco e Foz do Iguaçu com transmissão dos canais Fox Sports. A gente vai acompanhar, provavelmente depois do jogo vamos subir um vídeo com uma análise, mas amanhã você vai curtir mais uma vez o Vasco no último jogo antes da partida contra o Grêmio na volta do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que foram para Foz do Iguaçu, o grupo todo está aqui. Fernando Miguel, Sidão e Alexander, os goleiros. Iago Pikachu e Raul Cáceres, os laterais direitos. Na lateral esquerda, 3, Danilo Barcelos, Henrique e Ramon. Na zaga, Ricardo Graça, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, Ulisses Miranda, o Erley, Castan e Breno. Volantes, Raul Richard, Marcos Júnior, Lucas Mineiro, Felipe Bastos e o Andrei. Os meias Marquinhos, Valdívia e Bruno César. E os atacantes Rossi Marrone, Ian Sassi, Thales Magno e o Thiago Reis. O torcedor do Vasco pode estar perguntando, e esse grupo vai ser mexido? Provavelmente, talvez seja acrescido. Volto a dizer, alguns jogadores estão aí sendo observados. O Bruno César não agradou ontem, o Ian Sassi não agradou ontem, o Andrei também não entrou bem. São jogadores que o técnico Vanderlei Luxemburgo meio que já está assim. Vamos jogar, rapaziada. Tá na hora de mostrar serviço. Mas há uma necessidade urgente de contratações. E a gente vai abordar a primeira situação no 9. O 9 é uma incógnita, galera. Agora, em função de todos esses vazamentos, todas essas notícias, o clube está muito fechado, vai analisar muito no mercado, porque para contratar, porque recebe de 10 a 15 oferecimentos por dia de jogadores da posição. Então, para contratar por contratar, é melhor não contratar. É melhor seguir aí sim um planejamento para, tendo uma grana, podendo aliviar a sua folha, fazer um reescalonamento de dinheiro dentro da folha para contratar jogador. Pelo menos trazer um jogador um pouco mais capacitado, qualificado. Porque é jogador de Série C, é jogador de Série B, é jogador do Chipre, é jogador do Chile, é jogador da Bolívia. Toda hora tem alguém. Então a gente vai correr atrás, é o nosso papel, a gente continua correndo atrás desse nome, mas no momento há 7 chaves. O Vasco pode inscrever jogador até o dia 20 de setembro, mas é claro, não dá para esperar até 20 de setembro. Seriam 2 meses, até lá metade do campeonato, mais da metade já passou.
E aí o Vasco pode estar penando em função disso. Então a urgência é para agora. Se não para o jogo com o Grêmio, pelo menos para o jogo do Fluminense, há aí mais algumas semanas, praticamente 2 semanas, 14 dias para se buscar um jogador. Mas um jogador também pronto. Porque para trazer uma bomba, trazer um jogador igual àqueles que o Vasco tem, não há nenhuma chance. Agora vamos esclarecer a situação do Guerra. Muita gente reclamando da questão envolvendo o Guerra. Eu vou tentar explicar aqui. No início do nosso canal, nós trouxemos a informação de que o presidente Alexandre Campelo fez uma consulta ao Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, na possibilidade de ter aí o concurso de alguns atletas do Palmeiras que o Palmeiras não vinha utilizando. Isso foi em março, gente, lá para o mês de março. Nosso primeiro vídeo foi no dia 28 de março. Lá no meados de abril também a gente lançou essa notícia, mas nada aconteceu. O Palmeiras tinha o seu elenco pronto, não iria liberar absolutamente ninguém. Mas agora, sentindo que esses jogadores não vão ser utilizados, chegando ao meio do ano, é claro, para aliviar a folha. O Guerra é um jogador que recebe um altíssimo salário. Mesmo que o Palmeiras pague uma parte do salário, fica muito caro para qualquer clube. Ah, mas o Bahia está contratando. Há uma situação que envolve o Bahia. O técnico do Bahia, Roger Machado, foi técnico do Palmeiras, tem uma ótima relação com os dirigentes do Palmeiras. E o Bahia precisava e precisa de um zagueiro, tanto é que quase contratou o Oswaldo Henrique, você deve se lembrar. E o Palmeiras, para desanuviar a sua folha, principalmente o Guerra, que é um jogador que não vai ser utilizado e não jogou esse ano, acaba também colocando meio que num pacotão. Leva o Juninho e aí de repente tenta fechar alguma coisa com o Guerra, com o Palmeiras pagando uma parte. Nesse momento, o Bahia tem uma necessidade de zagueiro e tem mais grana do que o Vasco. Está mais estruturado com o Vasco. Consegue pagar pelo menos aí 400, 300 mil em relação àquilo que o Palmeiras não vai pagar nesse acordo. Eu estou aqui dando uma informação extraoficial. Não sei se é esse valor, mas deve girar por aí em torno de 250 a 300 mil, com o Palmeiras pagando uma parte e o clube, que no caso o Bahia é o interessado, pagando esses 250 a 300 mil. O Vasco hoje não tem condição de pagar. E a prioridade é sim um camisa 9, um centroavante. O Guerra é um ótimo jogador, mas também se avaliou que é um jogador que não jogou, aliás, não joga há muito tempo. Para chegar aqui, ainda precisar de melhor condicionamento físico, o campeonato anda, o Vasco urge em relação a essas situações. Mas a verdade é, o Vasco fez uma sondagem lá no meio de abril, agora não fez tanto, o Palmeiras ofereceu, quis saber se havia interesse, tentou colocar o Juninho no bolo, o Vasco não se interessou e, além do mais, seria um investimento muito alto. E a galera tem que entender o seguinte, a informação que nós estamos passando é bastante clara. Há sim hoje uma inviabilidade financeira no Vasco para se pagar altos salários. Poxa, mas 250, 300 mil é um alto salário? É. Poxa, mas o Vasco paga isso ao Bruno César, por exemplo. Paga numa gestão errada. Houve uma má gestão em relação ao Alexandre Faria, que era o último diretor executivo. Contratou jogadores demais, contratou jogadores por preços altos. E os jogadores não dão certo. Às vezes dão, às vezes não dão certo. Lembrar aqui em 2011, o Vasco na mesma situação, no início do ano, mal das pernas, trouxe o Ricardo Gomes e aí conseguiu trazer o Diego Souza, o Alexandro, o Éder Luiz vinha do Benfica, jogadores que estavam também nessa dúvida. Deu liga, deu certo. O Vasco juntou com uma garotada e acabou dando certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então a situação hoje é essa. O Guerra não vem para o Vasco. O Guerra está praticamente fechado com o Bahia, como assim está o zagueiro Juninho. E nesse momento a questão de reforços fica absolutamente em relação ao camisa 9, que vai ser feito sem assodamento, sem pressa e tentando de alguma maneira enxugar o elenco, enxugar a folha para fazer uma economia e aí sim poder fazer um bom investimento. Tanto é que o Vanderlei tomou essa posição agora de afastar esses jogadores. Vinícius Araújo ganha um grande salário, o Ribamar não ganha tanto, mas é um salário. O Jairinho nem se coloca nisso, o Cláudio Vinck ganha um bom salário, não é um salário maravilhoso, mas juntando os quatro é uma grana que se economiza. De repente faz-se uma economia em relação a outros atletas. Então, tudo isso precisa ser muito bem estudado. E a direção do Vasco, nesse momento, pelo menos a informação que eu tenho, é que vai esperar o momento certo com grana, tendo grana para fazer o investimento e trazer um centroavante. Enquanto isso, a base do Vasco vem dando muito resultado, que aliás é muito tradicional. Os jogadores que hoje estão no Sub-20, como Bruno Gomes, Caio Lopes, Lucas Santos, João Pedro, são jogadores que estão sendo muito observados e vão ficar nesse vai e vem.
jogadores que, não foram para Foz, mas é preferível que eles joguem, estão num Campeonato Brasileiro Sub-20 muito importante. E um grande exemplo é o João Pedro. João Pedro Costa Contreiras Martins, 67 quilos, 1,68 m, canhotinho, muito habilidoso. Chegou no Vasco em 2012 e veio numa peneira. E a gente ouviu o João Pedro hoje, ele estava vindo de Porto Alegre, ele fez esse gol aí, aliás, estamos passando aí os gols da vitória do Vasco sobre o Grêmio ontem em Porto Alegre por 2-1. O Vasco virou o resultado, parabéns à garotada do Vasco. E o João Pedro, que fez o gol da vitória, vai falar conosco sobre esse momento, principalmente. A primeira pergunta que eu quero fazer a você: como é que é jogar sabendo que a qualquer momento pode estar no profissional? Tudo bem, João? É muito bom saber que tem alguém nos observando, isso dá muito ânimo de trabalhar. Desde a copinha, nós sabemos que estamos sendo mais visados e olhados com carinho, e nós queremos chegar no profissional o mais preparado possível para poder atender as necessidades do clube. João, eu queria que você se descrevesse um pouquinho, talvez seja um pouco difícil, né? Mas fala aí, para quem não te conhece, quais são as suas características? É meio difícil se descrever assim, né? Mas eu gosto muito de pensar o jogo, jogar de cabeça erguida. Busco ser o mais objetivo possível e dizem que eu sou rápido e habilidoso. João, e a sua história? Como é que você chegou ao Vasco? Conta um pouquinho da sua trajetória dentro do clube. Eu cheguei no Vasco em 2012, se eu não me engano, e foi através de peneira. Eu fiz aquelas peneiras bem raiz mesmo. Aquela que tinha 100, 150 moleques de camisa branca. E eu fui um dos... Passou eu e mais 2 moleques. E só eu continuo no clube até hoje. Você tem algum ídolo no futebol, algum jogador que você se espelhe? E dentro do Vasco, alguma referência, alguém que você tenha visto, ou pelo menos tenha ouvido falar que você tenha como ídolo, João Pedro? Bom, meu ídolo no futebol é o Messi. Eu tenho ele como ídolo. Mas dentro do clube tem vários muito bons exemplos de carreira a se seguir. O Coutinho é um deles, tanto de carreira como de jogador. Também tem o Romário, o Felipe, todos eles são excelentes jogadores, sem palavras. Para concluir, João, queria que você mandasse uma mensagem ao torcedor do Vasco que adora a categoria de base, o torcedor do Vasco é apaixonado pelos seus garotos, pelos seus moleques, e com razão, é tradição. Já diria o ex-presidente Ciro Aranha, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. É isso mesmo, apostar sempre na base, pelo menos é a minha filosofia, porque nós temos aqui como dono do canal, cabeça do canal, um jogador que saiu da base do Vasco, que foi o Bismarck, com 8 anos, jogou durante 15 anos no clube. Nem sempre a base pode ser a que vai resolver os problemas, mas quase sempre no Vasco foi assim. Tá sem grana, tá duro, aposta na base. Essa é a nossa aposta também. É claro que um grande jogador, se puder vir, maravilhoso. Mas meninos como João Pedro, a gente aplaude demais e a gente torce muito que possa dar certo. E a mensagem para a torcida vascaína é que nós aqui estamos trabalhando muito duro para chegar no profissional e poder atender a todas as necessidades do clube e dar muita alegria a vocês. Você há de se lembrar que há mais ou menos 2 semanas a gente vem trazendo aqui a informação de que o Vasco estava correndo atrás para impedir que o Bruno Silva pudesse jogar pelo Guarani. O jogador saiu, para a gente relembrar o caso, saiu através de uma liminar, foi embora, acabou dizendo que foi assediado no clube, enfim. E foi para o Guarani com a possibilidade de fazer até dupla de zaga com o Luiz Gustavo, que saiu do Vasco e está indo também para o clube de Campinas. O Vasco conseguiu hoje, através de um despacho da desembargadora Glaucia Zuccari no TRT, que suspendeu a decisão de liberação do Bruno Silva. O jogador volta ao Vasco agora e vai ter que discutir com o clube a sua saída. Não dá mais agora para ele ficar livre e jogar enquanto tramita toda a situação. Ele tem que voltar ao Vasco, discutir com o Vasco. É claro que o Bruno Silva vai recorrer, vai brigar, mas de qualquer maneira o Vasco conseguiu, através, volto a dizer, da desembargadora Glaucia Zuccari, de impedir um pouco essa facilidade do Bruno Silva. Em relação à questão de grana, não foi ainda hoje que houve a liberação do dinheiro para que o Vasco pudesse pagar, o clube pudesse pagar seus funcionários, o que ainda está pendente, principalmente os acordos. Mas a partir de semana que vem, tudo será resolvido. A informação que a gente tem é essa. Está muito próxima essa liberação. E hoje, finalmente, depois de muito tempo, o presidente Alexandre Campelo respondeu uma mensagem do canal.
Mandei algumas mensagens de WhatsApp para saber da informação dele, se ele realmente estava na Europa, e ele me respondeu, disse que sim, está na Europa, está lá tentando algum apoio em relação à questão da revitalização de São Januário, não entrou em muitos detalhes, disse que estará em Portugal na segunda-feira, para aí sim poder tratar diretamente. Está fazendo outros contatos, vendo questão até de patrocínio, entrou em detalhes muito pequenos. Eu não vou me estender aqui não, porque foram mensagens aí, 3, 4 mensagens no máximo, mas de qualquer forma a informação que a gente tem é essa. O presidente realmente está na Europa e me mandou mensagens dizendo isso, que estava vendo questões envolvendo patrocínios e também, ou melhor, a situação da revitalização agregada a esse patrocínio ou esse possível acordo. Se isso pudesse acontecer, seria mais na semana que vem, segunda-feira ele estaria em Portugal. Vamos esperar, vamos cobrar isso, mas a ideia, pelo menos nós temos essa informação de dentro do clube, é de que a partir do mês de agosto, aniversário do Vasco, o Vasco já possa ter esse projeto de São Januário, já há um projeto, inclusive se você quiser curtir um site chamado webradio.com, do querido Marcelo. Marcelo fez uma reportagem muito bacana a respeito da revitalização do entorno de São Januário. Tem muita gente trabalhando para isso, agora eu acho que vai pegar no breu. Revitalizar São Januário, usar aí um programa Morar Mais em relação à questão das pessoas que moram na barreira do Vasco, enfim, cuidar um pouco mais daquela área do entorno. Agora o projeto tem mais magnitude, tem mais força. A gente que já vive no Vasco há muito tempo, já viu tanto projeto, tanta maquete, acho que todos foram para o lixo. E a gente espera que nesse momento, ao que parece, as pessoas estão mais interessadas, há principalmente interesse político, porque quando não há interesse político, a gente sabe do poder público, a coisa não anda. Agora parece que a coisa está andando de alguma forma, mas nós estamos aqui para cobrar, porque a revitalização de São Januário seria fundamental para o futuro do clube. Para a gente concluir, encerrar, só uma informação. O time que vai jogar amanhã, a princípio, é o mesmo time que iniciou. O Vasco faz amanhã, lembrando, um jogo contra o Foz do Iguaçu. Como jogaram 45 minutos os titulares e 45 minutos finais os reservas, os jogadores não estão tão cansados assim e precisam de ritmo de jogo. Então, provavelmente, o time que treinou ontem, jogou ontem contra o Atlético Goianiense, vai ser o mesmo time que vai enfrentar o Foz do Iguaçu. Ok, turma? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Um grande abraço, muito obrigado a você que nos manda mensagem, nos manda informações. É muito bacana. Pode trocar papo com a gente com o maior prazer em todas as redes sociais, tanto no Instagram, como no Face, como no Twitter. Nós estaremos lá, eu e toda a equipe, para responder e dar a você todo o retorno que você, torcedor do Vasco. E você que tem interesse de fazer parceria com o canal Atenção Vascaínos, vascaínosatencão@gmail.com. Mande pra cá, vamos conversar. O canal Atenção Vascaínos já é uma realidade com mais de 42 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações. Ok, turma? Um bom final de semana. Amanhã, 8 da noite, Vasco e Foz do Iguaçu. Vamos acompanhar aqui no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma!